Saudações, ouvintes. Novamente estou aqui reunido com o meu amigo Rodrigo R. de Carvalho. Manda um salve, Rodrigo. Fala, queridos ouvintes, tudo bem? E hoje nós estamos sozinhos. Por que nós estamos sozinhos, Rodrigo? O pessoal tá de férias? O Fagner está de férias, né? Até a Anastácia entrar na faculdade, aparentemente ele está de folga. Então, mas nós estamos aqui trabalhando nas férias, fazendo um episódio muito curioso. É realmente muito curioso. A ideia aqui dessa vez é trazer um episódio mais para falar de férias, certo? Lá ao longo da história da filosofia, a gente teve vários filósofos que tocaram no tema do lazer, que é o objetivo das férias, né? Descansar e ter alguma forma de lazer. Então a gente veio trazer esse episódio aqui para tapar o buraco de janeiro, antes do ritmo de trabalho voltar, e não deixar ninguém sem não precisa copiar. Então, ouvintes, percebam, a questão aqui vai ser compreender o significado do que é lazer, uma espécie de ontologia do lazer e também o propósito, qual é a função do lazer. Então, é uma discussão em parte ontológica, né, o que é a coisa, o que é o lazer, e em parte ética, né, um juízo de valor sobre o que a gente pode caracterizar como lazer. Então é basicamente isso. Alguns filósofos vão tentar dizer o que é, fazer um juízo de fato, e outros vão tentar avaliar qual é o lugar do lazer na nossa vida, se é despropositado, se ele faz sentido, se a forma de lazer que nos é oferecida é ruim, e aí seria um juízo de valor, certo? Então, nós vamos nos basear no livro Construindo o Lazer, de Karl Sprechen. É um alemão, Pedro? Ou é Sprechen? Que é um. Não faço ideia de qual é a origem dele. Pô, Karl Sprechen deve ser um alemão. Ah, vai que, né? Tá com cara de alemão isso daí. Mas enfim, esse livro ele vai buscar desenvolver uma historiografia ou uma revisão do que seria uma filosofia do lazer, ou as diferentes tradições e compreensões do lazer. Lendo dá pra ver que o cara é mais um historiador e tal, que se tem essa preocupação de trazer uma reflexão filosófica antes de fazer sua historiografia. Mas a gente tem que frisar isso aqui, porque como é um apanhado geral, e a gente escolheu esse texto porque ele foca nesse tema, também vai ter certas simplificações, né, certas distorções aí por causa desse background, certo? Então a gente vai começar do começo dos nossos queridos gregos, que foram os primeiros a discutir tudo, ou pelo menos os primeiros que discutiram as coisas e a gente encontrou os textos, e também foram os primeiros a discutir as atividades de lazer. E é por eles então que a gente vai começar. Show de bola? Então, toca o barco. Bom, a organização da sociedade grega era em cidades-estados, certo? Então você tinha várias comunidades diferentes que eram ligadas entre si por uma certa cultura, uma certa língua, mas tinham no interior das suas comunidades formas diferentes de dividir o poder, definir quem pertencia àquela cidade-estado, educar seus jovens, organizar politicamente as suas instituições e outras coisas assim, muito diferentes entre si. Claro que umas tinham mais afinidades, outras não, mas era bem diferente uma da outra. E isso também valia para definir o que é lazer. Em Esparta, por exemplo, a criança era separada dos pais e vivia num regime de treinamento militar, fazendo exercícios físicos com esse objetivo bélico. Enquanto em Atenas, os jovens, por exemplo, eram instruídos por sofistas ou filósofos nas artes do debate, da filosofia e outras coisas também intelectuais. Eles também tinham, né, treinamentos físicos, né, para esportes, essas coisas, mas tinha também essas outras questões. Tanto que vai ser ali em Atenas que vai ser o lar desse debate todo, Sócrates e os sofistas. Com isso, a gente consegue ver que o modo correto de viver a vida e o melhor jeito de organizar a sociedade não era uma questão pacífica ali naquele período e naquela época. O Aristóteles vai apontar que, por exemplo, Esparta nunca floresceu na paz, porque, diferente das outras cidades-estados, ela tinha seus cidadãos treinados somente para a guerra. Então, eles não tinham um tipo de educação para viver no ócio. Então, eles só podiam prosperar enquanto estivessem em guerra. Eles só conheciam esse caminho, segundo Aristóteles. E já em Atenas, que tinha todo tipo de entretenimento assim no seu arcabouço,
tinha teatro, poesia e esportes e tantas outras coisas além da guerra, e eles tinham outras dimensões para cultivar e fazer uma vida assim mais completa. É importante também que a gente e isso é importante porque o trabalho ele é fundamental, não tem como negar isso, a não ser que você seja o Guy Debord, já que o trabalho sustenta a gente, né? Pelo menos na nossa situação hoje, né? Nós trabalhamos para nos sustentar. Em outras épocas as coisas eram diferentes. Só que no lazer, a gente vai ver a pessoa livre, certo? Esse é um ponto interessante. É no hobby que nós vamos ver o que a pessoa vai cultivar com o seu tempo livre. Então é ali que a gente vai ver essa dimensão que separa uma pessoa das outras criaturas. Então, enquanto um lobo vai caçar para se alimentar e depois vai proteger seus lobinhos e vai certificar que sua toca está tranquila e tudo mais, o ser humano, depois que ele trabalhar e se sustentar, ele vai cultivar outras coisas, vai cultivar coisas do intelecto, vai contemplar obras de arte, vai viver luxos desnecessários, vai cultivar relacionamentos pessoais que não tem nada a ver com sobrevivência, laços sociais que não tem nada a ver com necessidades físicas. E essa outra dimensão é particularmente humana. Até onde a gente sabe, nenhuma outra criatura tem ela. Sendo assim, é importante que a gente descubra o jeito correto de cultivar essa dimensão. E é aí, nessa dimensão, que está o lazer. O lazer é o momento onde você pode cultivar aquilo que é particularmente humano. Mas você também pode, se não fizer um bom uso do lazer, não fizer um uso adequado desse tempo, você pode desperdiçar o seu tempo de lazer, seja trabalhando mais ou com atividades que não vão te propiciar esse florescimento do seu particular, essencialmente humano. Mas espera aí, aqui você já está fazendo um juízo de fato e um juízo de valor sobre o que é o lazer. Exatamente. Tem uma divisão, né, nessa visão aqui, porque o trabalho está preso a outros condicionantes, né, seja sobrevivência, seja um sucesso social e tudo mais. O lazer não. No lazer você é essencialmente livre. Não estou querendo demarcar que existe uma hierarquia. Trabalho é ruim e lazer é bom. Apenas que eles são coisas diferentes e que têm propósitos diferentes, certo? Então você pode considerar que eles são importantes iguais ou considerar que um deles é nocivo e tudo mais. Varia, mas o que eu só quero dizer é que eles são essencialmente coisas diferentes. Bom, a ideia geral na antiguidade é que existe um jeito certo de viver a vida. Então, ele produz uma coisa muito legal chamada felicidade. Os filósofos não vão concordar muito bem sobre o que é a felicidade, mas o lazer, sendo uma parte da sua vida, ele contribui para a construção dessa boa vida. Então, a forma correta do lazer precisa ser descoberta para que o lazer contribua também para a construção dessa vida feliz. A gente começou aí dando essa palhinha do Aristóteles, também porque queria aproveitar para indicar que é uma página excelente que tem no Instagram, chama Horizonte Ampliado, que eu vi lá um post sobre o lazer e eu gostei tanto que eu comecei a procurar um texto para poder trazer assim, esse tema para o Não Preciso Copiar. E apesar assim de a gente ter começado do Aristóteles, a gente vai dar um passo para trás e vamos ao Platão. Então a gente já falou de Platão aqui várias vezes, então vocês conhecem de maneira geral assim que na República o Platão, num esforço de tentar compreender o que é a justiça, ele busca em determinado momento estruturar e definir a cultura de uma cidade perfeita, como seria uma cidade perfeita. E ao produzir essa visão ideal de como as coisas deveriam ser, ele encontra dentro dessa estrutura dessa cidade perfeita certos papéis sociais que grupos diferentes de cidadão vão ter que desempenhar, certas classes. E nessa organização utópica, além dos papéis sociais, então dos trabalhos que as pessoas vão fazer, existe também lazeres diferentes. E lazeres diferentes e bem definidos, porque os propósitos das classes são diferentes. Então, no topo, nós temos para os governantes, que não têm outro interesse além de governar com justiça, mais educação e treinamento na busca de manter esse papel deles de governantes filosóficos, né? Para as demais classes, você vai ter outras atividades de lazer, como jogos e músicas, desde que elas funcionem de maneira pedagógica. Então, elas sejam atividades lúdicas, instrumentalizadas.
Elas divirtam a pessoa enquanto fortalecem seu papel e seu lugar dentro dessa harmonia social. Além disso, de maneira geral, mas também especialmente para as classes mais baixas, o tempo livre do trabalho para descanso é uma forma especialmente demarcada de lazer. E aqui nessa discussão da República, a gente vê o lazer refletir uma divisão que já existe em outros círculos da filosofia do Platão, que é entre atividades carregadas de valor moral, como os esportes instrumentalizados, a investigação intelectual. Essas atividades promovem uma elevação do sujeito que as pratica, torna esses sujeitos melhores, versus atividades sem propósito, atividades que não têm por que existir e que não têm esse benefício moral. Continuando, então, a gente volta para Aristóteles e vamos ver aqui que ele não vai usar o mesmo caminho que o Platão. Em vez de pensar na forma ideal da vida e a partir daí a gente encontrar o lazer, ele vai, por outro lado, observar as boas vidas e tentar definir quais são os elementos que vão contribuir para isso, certo? Então vai ter esse procedimento diferente do Platão. E ele vai observar a vida das pessoas lá em Atenas e ele vai trazer muitas das coisas que o Platão também trouxe. Então ele vai dizer que boas atividades de lazer são esportes, jogos, música, ir ao teatro é fundamental para a coisa da catarse, que é contribuir para o bem-estar social. Os debates filosóficos, a recitação de livros, né, que é um hábito que a gente não tem mais hoje em dia, mas era comum naquela época, que a escrita não era muito confiada. Mas essa listinha, ela tem um quê assim de ateniense. Só que o Aristóteles vai demarcar que tradições e atividades de lazer de cada comunidade são especiais, é quase como se elas fossem sagradas. Por quê? É nessas atividades que as pessoas vão desenvolver um nível de coesão entre si que vai servir de cola para o tecido social. Então vai ser justamente esse elemento lúdico do lazer que essas pessoas dividem que vai tornar elas uma coisa só enquanto grupo. Então, o Teatro de Atenas era o lugar onde todos se encontravam, as tradições eram passadas para as crianças, para todas as pessoas discutiam, assim como o futebol, que é algo que identifica totalmente o povo brasileiro, se de alguma maneira consegue interagir com qualquer um, né, da nossa nação através do tema do futebol. Curioso, né? Recentemente agora o Pelé morreu e é basicamente um dos ícones mais conhecidos, porque você tem lá o Tom Brady do futebol americano, você tem lá o cara mais famoso do basquete nos Estados Unidos. Só que o cara mais famoso do futebol, ele é o cara mais famoso do mundo, entendeu? Não tem competição dos outros esportes com o futebol. E o Brasil é especialmente conhecido por isso. A gente está aí 20 e poucos anos sem ganhar mais Copa do Mundo, mas ainda assim nós estamos exportando jogadores, criando craques que são ícones nos times para onde vocês vão. Os caras às vezes nem é nem conhecido no Brasil, mas ele é ícone lá do time da Inglaterra lá, que as pessoas acham ele o maior ídolo, então elas conhecem o Brasil e você pode conversar com outras pessoas sobre isso. Então é uma coisa que dá esse caráter do Brasil. Beleza? Toca o barco. Então, depois do Aristóteles, a gente entra ali nos helenistas e a gente vai focar hoje aqui nos epicuristas e nos estoicos, certo? Os epicuristas acreditavam que a boa vida, ela podia ser vivida pelo cultivo de um bom gosto cultural e intelectual. E isso tem duas dimensões aqui na filosofia epicurista. Primeiro, você pode tanto ir lá e provar os bons sabores da vida, então você pode ir lá e usufruir de alguma coisa que satisfaça seus desejos, mas também tem uma outra dimensão para esse bom gosto, que é que você pode usar a razão para estabelecer os modos adequados de aproveitar as coisas. Então, um exemplo é: você pode ouvir uma música e achar muito boa, ou você pode estudar como funciona a música, como funciona a harmonia, melodia, ritmo, etc., para entender também por que aquela música é especialmente boa, e isso também vai contribuir para o seu gosto dessa música. Então, compreender como funciona a música
vai tornar melhor a experiência de ouvir o som das harpas. Então tem duas dimensões para a atividade de lazer, novamente aqui. Tanto ir lá e consumir, provar, receber esse prazer, ser afetado por esse prazer, quanto compreender os limites e as causas dessas coisas. E aí, do outro lado, um pouco em oposição a essa visão, você tem os estoicos. Eles vão acreditar que a boa vida ela é consequência da moderação e da contemplação, combinada com um certo distanciamento intelectual. Então você vai compreender como a realidade funciona e você vai se apartar das coisas. Você não vai mais considerar que as coisas são suas, você vai considerar que elas são meros empréstimos. Então você não vai se preocupar com elas, você não vai ter medo de perder elas, você não vai querer ganhar mais coisas, vai simplesmente trabalhar com o que você tem. E o Marco Aurélio, que é um dos principais nomes do estoicismo, ele era um imperador romano e ele era também filósofo. E nos seus textos ele vai falar de várias virtudes que vão contribuir aqui para a nossa compreensão do lazer. Moderação, autocontrole, tolerância, sabedoria. Então, dentro dessas virtudes, ele vai denunciar, por exemplo, que coisas que os romanos adoravam fazer, como jogar dados, está até lá na Bíblia, né? Depois que Jesus é crucificado, tem um soldado jogando dados. É uma futilidade, não tem por que você fazer isso. Gastar dinheiro com aposta é perigoso. Ficar embriagado é ruim. Excesso de qualquer coisa, seja sexo, seja comida, o que for, é ruim. Então ele vai, dentro dessas 4 virtudes, denunciar várias práticas de lazer que os seus contemporâneos romanos faziam, mas as pessoas hoje em dia também fazem, certo? E o Marco Aurélio, sendo imperador, ele vai trazer uma dicotomia engraçada. Enquanto estadista, enquanto governante do Império Romano, ele vai olhar para os espetáculos que aconteciam em Roma e vai entender o papel deles ali. Enquanto um lazer instrumental, o famoso lapão e circo, ele é essencial para manter o império funcionando, porque ele mantém as pessoas sob controle, de certa forma. Mas enquanto filósofo e nas suas reflexões de esteta, ele vai achar que aquela violência toda não tem propósito, não promove uma transformação moral. E ele vai advogar que o melhor uso do tempo livre não é assistindo espetáculos sanguinolentos na arena, mas lendo livros, seja de filosofia, de ciências, né? Não as nossas ciências, tipo de ciências da antiguidade, história, preparando sua mente através de exercícios estoicos, preparando seu corpo através de exercícios físicos, para você estar apto aos trabalhos que você, por dever, vai ter que desempenhar, contemplar o seu lugar no universo, reconhecer a sua insignificância no universo, entre outras atividades, assim, com esse gostinho aí do estoicismo. Para quem quiser saber mais, né, sobre o estoicismo, sobre o epicurismo e sobre o cinismo, a gente tem um episódio só dedicado a isso lá no episódio que acho que chama Ética Helênica, ou Helenismo, alguma coisa assim. Exatamente. E assim a gente encerra a antiguidade, né? É claro que tinha mais pessoas falando sobre tudo, mas a gente está aqui na correria. A gente vê aqui que entre essas 4 formas de pensar, existe um elemento comum, né? Não tem uma valorização do trabalho braçal, de certas atividades que o povão gostava, e isso pode ser, né, que tenha algo a ver com esse lugar, né, desses autores, né, enquanto homens livres, ricos, né, de posições exemplares e tudo mais. Só que mesmo diante dessa similaridade entre os 4, a gente consegue ver que existem diferenças profundas. Então, por exemplo, o Platão vai chegar a uma hierarquia clara no lazer, que é derivada daquela hierarquia que tem na sua ontologia. Os lazeres espirituais, eles são superiores porque eles trazem uma elevação moral, enquanto os prazeres corporais e outras formas de lazer corporais, elas são ruins, elas são atrasos, porque elas imitam o lazer espiritual, mas elas não têm esse propósito moral. Já por outro lado, os epicuristas, qualquer coisa que satisfaça as suas necessidades é um bom prazer. Então, seja comer, seja fazer trilha, seja transar, uma vez que você use de uma forma que satisfaça, você vai ter um bom prazer ali. Não importa muito assim essa dimensão espiritual ou não. São abordagens diferentes. Peraí, Pedro, você está deturpando os pobres dos epicuristas.
eu ensino para meus alunos que eles são super moderados, buscam a quantidade adequada de prazer e a fuga da dor, mas tudo na medida certa ali para alcançar a tranquilidade da alma. Como é que é o nome do termo? Você lembra o termo? É a ataraxia, isso mesmo, a ataraxia. Isso aí, galera, é uma contribuição de Pamela. Pamela Cropper, aqui, ó, Em sussurrando breve, no em meu ouvido. breve, em breve, presente no Não Preciso Copiar especial que vai sair. Em breve vai ter um episódio aí dela. É, e aí você chega aqui e pinta os caras como hedonistas modernos, é isso mesmo, Pedro? Não, nada disso. Veja só. Primeiro lugar que a gente tem que destacar aqui muito é que a gente está fazendo um apanhado geral. E quando você faz uns resumões desse, você tem que simplificar muita coisa e pular certas nuances. Mas eu demarquei aqui o elemento da satisfação. Quando você volta lá no que eu falei, você vai ver que eu falei também da dimensão da razão, de compreender os prazeres e aquilo que você está consumindo para melhor aproveitá-los. Então, quando você usa a razão, você descobre que algumas formas de prazer, elas não levam à satisfação. E por não levarem à satisfação, elas geram dores, elas geram malefícios, né? Dor física, doença e outros problemas. E essas formas de prazer, prazeres artificiais, prazeres em exagero, elas não são bem vistas. Então, eles de fato pregam essa moderação. Só que aí eu não entrei em muitos detalhes agora. Se você quiser mais detalhes, aí você vai ter que ir lá ouvir a recomendação do Rodrigo e ir atrás do nosso episódio de helenismo, que lá a gente entra melhor lá nos tipos de prazer e qual é o caminho correto e tudo mais. Mas sim, o elemento da satisfação é importante. Eu não sei se eu fiquei satisfeito aí com essa defesa do Pedro, mas toca o barco. Então, para o Rodrigo não ficar triste, vão lá ouvir, que o episódio está no feed. E diferente do episódio que persiste no nosso feed, as escolas clássicas não sobreviveram à ascensão do cristianismo e o colapso do Império Romano. E conforme elas foram declinando, né, a influência delas foi declinando, foi surgindo uma nova forma de compreender as coisas, que é o cristianismo. E os teólogos cristãos, eles torciam o nariz para essa busca do lazer dos pagãos. E eles começaram a considerar que essas atividades que os pagãos gostavam eram, na verdade, pecaminosas e imorais. E aí eles começaram a buscar condenar essas formas de lazer e trazer novas concepções. Mas aí eu deixo para o Rodrigo falar para vocês. Tocando então o barco indo para os medievais e a caminho dos modernos e dos contemporâneos, a gente vai começar pelo Proele, nosso magnífico, que tem episódios sobre ele, que a gente fala sobre ele o tempo todo, que é provavelmente o herói do Padre Camilo, Santo Agostinho. O que o Santo Agostinho dizia sobre as atividades de lazer? Então, na época dele, as principais atividades de lazer eram as atividades pagãs. Então, como o Santo Agostinho queria dar ali como é que a gente pode colocar, Pedro? Uma domesticada nos ânimos, criando ali a tradição católica, ele identificava todos esses tipos de lazer, essas atividades de lazer pagãs, como obra do demônio, obra do diabo. Então, recomendava aos cristãos que vivessem em oração e contemplação. Caralho, o Agostinho pegou pesado assim? Disse assim? Ou é espantalho isso aí? Pois é, isso aí é o que o livro disse que Agostinho disse. Então, assim, não quero me comprometer aqui, mas se ele disse isso, quero dizer que ele é um hipócrita, que viveu numa putaria danada durante 30 anos e agora vai meter essa daí para cima dos Não, pobres olha cristãos. só. Hipócrita ele não é. Ele disse que essa é uma recomendação para os cristãos. Até os 30 e pouco ele não era cristão. Então não tinha que se comprometer com nada mesmo, não. É verdade. Então ele podia também deixar então em aberto, né? Pô, seja cristão só depois dos 30, curte uma putaria, depois dos 30 você converte. Mas acho que isso aí não ia ser apoiado pelo Padre Camilo. Não, de modo algum. E então foi por isso que nesse período surgiram muitas normas culturais e legislações contra as atividades sexuais e algumas atividades de lazer. É por isso também que a vida santa, quando você se dedicava à sua religião ou ocupava algum tipo de cargo ou de função religiosa, você tinha sempre ali envolvido o voto de castidade, justamente demonstrando essa belicosidade, digamos assim, né, que a religião, que o momento cristão tinha
para com os tipos de lazer comum naquele período. Nesse momento, a filosofia vai ser usada para fundamentar uma visão de mundo católica e a ideia de que cada alma habita um corpo e possui livre-arbítrio, ou seja, nosso caminho para o paraíso deriva da nossa decisão de seguir as regras da Igreja e os mandamentos da Bíblia. Porque para o católico é Deus que dá a graça, mas ela é sustentada pelas boas obras. Então, tendo em vista que o ser humano é um ser de liberdade e que através dessa liberdade ele pode salvar a sua alma, ele precisa fazer um uso certo, digamos assim, correto da liberdade. É por isso que o Agostinho, então, defendia a oração e a contemplação. Essas duas atividades eram atividades intelectuais que tinham a ver com o espírito e não com o corpo. Dando um pequeno salto no tempo, nós chegamos à escolástica, onde o Aristóteles vai ser usado para mostrar justamente isso. Que a liberdade dava aos indivíduos agência para escolher as atividades de lazer corretas, ou seja, cristãs, ou as atividades erradas, pecaminosas, que ocasionaria a sua condenação eterna, né, a ida ao inferno. Com o Renascimento, dando mais um salto à frente, com o Renascimento e a Revolução Científica, uma nova forma de ver o mundo ganha espaço. Os filósofos como Bacon vão enxergar o fazer científico como um caminho não só para o avanço das sociedades, do indivíduo, mas também do bem-estar humano. E assim vai surgir uma nova visão de lazer na pesquisa científica, o lazer da pesquisa científica. Que esses homens, dotados de recursos e de tempo, vão desenvolver experimentos, explorações e apresentar suas descobertas para seus pares. Enquanto as massas, é claro, né, como sempre acontece, fica reservado qualquer atividade que incentive ou propague uma certa conformidade com aquela sociedade. Concomitante a essa visão, veio aquela referida pelo autor como derivada de Descartes. De novo aí, né, Pedro? A gente se defende falando que a gente não está dizendo que Descartes concorda com isso, mas o autor diz que ele concorda com isso. E aí ele diz o seguinte: o mundo é uma matéria instrumental. Então o sujeito pensante encontra satisfação explorando o mundo para seu prazer, seja na produção de alimentos ou na criação de arte. Essa discussão vai continuar em alta com os contratualistas, mas nossa próxima parada neste de salto em salto que estamos dando é em Kant. Em resposta ao empirismo e ao ceticismo de figuras como Hume e Locke, Kant vai encontrar um lugar para o lazer. Nossa faculdade crítica é responsável por decidir entre o verdadeiro e o falso, o belo e o feio, e assim construir juízos epistemológicos, éticos e estéticos, sobre os quais podemos dar sentido e propósito ao lazer. Segundo Kant, as atividades lúdicas nos dão deleite por conta das mudanças inesperadas das sensações que não seguem um plano pré-concebido, nos dando assim uma sensação de saúde e de liberdade, o que contribui para uma gratificação moral. Andando um pouquinho adiante, no século XIX, os românticos vão se inspirar nessas discussões filosóficas e vão buscar desenvolver uma teoria sobre o sentimento sublime nessa contemplação da natureza, promovendo assim atividades de lazer ao ar livre. É a partir dessa base romântica que vai surgir também a ideia de uma cultura popular que simboliza o espírito de um povo. Isso vai cair como uma luva para os movimentos nacionalistas que vão celebrar formas de lazer de seus povos, como cervejarias alemãs, artes marciais no leste, futebol no Brasil. Entre outras coisas como música, dança, cinema. Nietzsche, por alguns chamados de niilista, por sua visão cética sobre o conhecimento e os valores, vai estabelecer uma série de princípios éticos para uma vida boa, que vão transbordar em atividades de lazer. São atividades com um caráter vitalista que vão favorecer elementos naturais da vida, assim como a valorização da força e da diferença entre as pessoas, como se exercitar, grandes caminhadas e leitura. Então é isso aí, ó, adolescente que lê Nietzsche fica em casa odiando o mundo. Você tem que sair por aí, correr pelos campos, fazer exercício, virar maromba. Quer ser niilista depressivo, vai ler Dostoiévski. Nietzsche queria você gozando da vida. É vitalismo. Já no século XX, as questões de lazer vão ser ignoradas pelos analíticos, que estavam mais preocupados com a lógica. Essa frase não faz sentido nenhum, porque é divertidíssimo fazer tabela de verdade. Melhor entretenimento.
O teu tesão, então, é com a lógica. Então, o autor tá certo. Eles vão fazer só lógica. O problema é que o autor não identifica tabela de verdade como lazer. Só nos anos 60, desde do século passado, né, século XX, vão ressurgir os debates sobre a filosofia do lazer e dos esportes. Um dos autores que vai influenciar esse ressurgimento é justamente o segundo Wittgenstein. É o segundo mesmo por causa dos períodos, né, Pedro? Tem tipo 2 livros do Wittgenstein. Ele vai, escreve o primeiro, revoluciona a filosofia, fomenta aí todos esses analíticos aí que estavam falando de lógica. Aí passa uns anos, ele se aposenta, vai virar mecânico, sei lá, alguma coisa assim. E aí ele escreve outro livro, publica, revoluciona, derrubando tudo que ele falou no primeiro, trazendo uma nova concepção, muda tudo de novo. E esse é o segundo Wittgenstein. É tão diferente o primeiro para o segundo que eles têm essa separação aí teórica. Ele vai argumentar que, ao definir o significado e propósito da linguagem, não encontramos nenhuma verdade essencial. Só podemos aprender o significado das coisas através de jogos de linguagem pelos quais aprendemos seus usos. Essa recusa de um essencialismo vai ser atacada por muitos filósofos, mas vai servir bem aos estudos contemporâneos da filosofia do lazer. Uma das questões importantes na filosofia contemporânea é a retomada da definição do lazer. Uma definição proposta é que lazer é equivalente à atividade livre, em oposição a atividades que são requeridas de você em seu papel social, familiar, etc. Numa crítica histórica, é observado que o lazer é construído numa sociedade industrial capitalista liberal e, portanto, com escolhas limitadas pelas circunstâncias históricas. E no capitalismo, lazer parece equivaler a opções de produtos de consumo ou de atividades de consumo. Para mais informações sobre essa crítica aí, é só ir lá ouvir o episódio de Guy Debord, aproveitando as férias aí, que, de acordo com o Fagner, é o propositor da filosofia da vagabundagem, porque tinha uma visão pejorativa aí do trabalho. Mas ele, na verdade, né, apesar do exagero aí do Fagner, só está questionando os tipos de lazer e os tipos de trabalhos que são oferecidos na sociedade capitalista. Exatamente isso. Inclusive, o John Rawls, vai resgatar para a discussão o elemento da justiça social, justamente aí tratado pelo Guy Debord. Um sistema justo tem 2 elementos principais para o Rawls. Todas as pessoas têm o direito igual ao conjunto mais extenso possível de liberdades básicas, que sejam compatíveis, obviamente, com a existência de conjunto idêntico para os demais. Diferenças sociais e econômicas só podem ser consideradas se favorecerem os mais pobres, visando assim alcançar o objetivo de que todos tenham as mesmas oportunidades. Isso se traduz na defesa da garantia de tempo e recurso, para que, sob esses princípios da liberdade e igualdade, a todos seja garantida a possibilidade do lazer, sem restrições injustas. Muitos filósofos contemporâneos vão tentar traçar uma comparação entre o lazer enquanto brincar e outras formas estruturadas de lazer, como jogos e esportes. Isso aí tá me lembrando o debate dessa semana aí, Rodrigo, que a ministra dos esportes falou que não ia investir em joguinho de computador e a galera ficou nervosa. Não é e-games, é e-games que fala, é esporte, não Games, é esporte. esportes. Não é esporte, né? Aí, depende, qual é a definição que se usa, né? Aí entra exatamente o nosso problema. Exato. Qual é a definição nesse caso de esporte, né? Foi uma grande polêmica isso, né? Que algumas pessoas tentaram enquadrar o esporte atividade, que tem recompensa, criaram alguns critérios, e assim, até o Big Brother Brasil entrava como esporte nos critérios que foram criados, né? Eu achei maneiraço. Bem abertos. Os critérios eram muito ruins, então assim, não conseguia circunscrever o conceito de esporte adequadamente. Mas é isso aí. Mas é uma confusão, né? Porque, tipo assim, o joguinho tem dono. O futebol não tem dono, você pode jogar futebol na rua. Mas o futebol também tem, tipo, empresas, né? Os times são empresas. Então é meio caótico mesmo esse vespeiro aí. Você pode jogar por prazer o futebol, assim como o jogo, você pode jogar profissionalmente. Então, assim, é uma treta, né, isso daí. Inclusive, o autor, que eu não faço ideia se a pronúncia está correta, Huizinga, que ele escreveu um livro sobre Homo Ludens, então quer dizer, é o homem que joga, né, o sujeito que joga, tentando
descobrir se uma parte da essência humana seria justamente essa questão do jogo, que parece que outros animais não fazem. Huizinga vai tentar diferenciar o brincar, que tem uma natureza não séria, dos esportes, que para ele tem uma natureza mais séria. Uma atividade que não tem ligação alguma com a necessidade, enquanto o esporte é um brincar codificado. Então, segundo Huizinga, o brincar é necessário psicologicamente, socialmente e culturalmente. Suas principais características são ser livre. Você pode praticar ou não aquela determinada atividade. Ele é contido, não recai sobre o resto da vida, tem suas regras, é limitado no espaço e no tempo, e tem um elemento de faz de conta, que faz você crer, se importar com o resultado da brincadeira, o que gera uma certa tensão. A ideia aqui, gente, é tipo assim, vamos supor um joguinho que tenha pontos. Fora da sua vida, aqueles pontos não significam nada, né, no resto da sua vida. Só que quando você senta pra jogar algum jogo, pra brincar alguma coisa, aqueles 20 pontos ali que você tem que conseguir, eles passam a ser importantes. Então, quando você perde um ponto, você fica tenso. Quando você ganha um ponto, você fica alegre. Só que aquilo ali, materialmente, substancialmente, não significa absolutamente nada. Só que durante o jogo, dentro das regras do jogo, você acredita ali naquelas regras, acredita na importância de cumprir elas, acredita nos elementos do jogo e fica, tipo, envolvido com aquilo mesmo. Exatamente. De acordo com o nosso autor, o Sprecher, quanto mais estruturada uma forma de brincar for, menor o lazer potencial daquela atividade. E é importante destacar isso porque o objetivo final de qualquer brincar é justamente divertir, certo? Essa é a qualidade intrínseca do brincar. E quanto mais organizado, menor o grau de liberdade dos jogadores. Quanto maior seu valor externo, por exemplo, profissional, ou servindo de ferramenta de ensino, também diminui o valor de lazer. Segundo essa perspectiva, jogar dama é mais divertido do que jogar xadrez. E você pode esquecer também de falar que a gente se diverte fazendo uma atividade do trabalho. Por exemplo, aqui a gente não precisa copiar, né? É uma atividade vinculada ao nosso trabalho. Então, não poderia também ser classificado como uma atividade de lazer, pelo menos não nos seus altos níveis, porque uma vez vinculado ao trabalho ou muito organizado, roteirizado, a gente estaria dessa maneira perdendo capacidade de absorver um certo prazer que é mais característico num jogo mais livre. Não, eu acho que aí já tem uma confusão. O divertir é uma coisa que pode ser feita de várias formas, ter várias fontes. O objetivo de brincar é se divertir. Se você não está se divertindo é porque não está dando certo aquela brincadeira. Mas se divertir não é monopólio do brincar. Você tem outras atividades humanas que vão te entreter, vão te divertir. Então não acho que ele não estaria dizendo aqui que trabalhar não pode te entreter. Contudo, eu sou obrigado a reconhecer também que várias coisas que você gosta de fazer, quando você tem que fazer por obrigação, elas ficam menos interessantes, né? Então, de certa forma, isso é um pouco verdade, ainda que não seja necessariamente desse jeito. Eu acho que o ponto aqui é que cada época as ideias sobre o que é o ser humano mudam. E também as ideias sobre o que é o lazer. Mas, em essência, parece que o fio condutor é um abrir mão da liberdade segundo regras que a própria liberdade cria. Ou, dito de outra maneira, fazer o uso da liberdade segundo certas regras criadas para divertir. E é interessante por que que a gente faz isso, né? Não sei, mas a gente percebe quando você fica sem nada para fazer e não arruma algo para se entreter, como é tedioso, né? Então, às vezes, a pessoa até prefere ir lá e fazer alguma coisa que não é um entretenimento, arrumar a casa ou consertar alguma coisa que está quebrada, porque ela não tem alguma forma de lazer ali à mão, quase te faz mal, né? Ficar naquele tédio ali, naquela coisa. É interessante como a gente está livre, só que aí a gente tem que criar pequenas restrições à nossa liberdade, comprometer a não violar essas regras e usar a nossa liberdade dentro dessas regras. E isso diverte a gente. É muito louco o ser humano. E é por isso também que a gente faz essa estratégia, né, de tentar trazer o elemento lúdico para certas atividades, para justamente tornar elas mais, como é que a gente pode colocar, leves, mais Agradáveis, né? agradáveis, né? Então, assim,
tenho que arrumar a casa. Tá, um saco arrumar a casa. Mas se eu botar uma música, se eu dançar com a Pamela enquanto eu arrumo casa, se a gente fizer uma brincadeira enquanto a gente arruma a casa, a coisa fica diferente. Se eu ouvir um não precisa copiar enquanto lavo louça. Exatamente. Eu, por exemplo, a Alexa que eu tenho aqui, a Echo Show que eu tenho, eu assisto vídeo do YouTube enquanto eu cozinho e lavo louça. Não é uma atividade mais que me causa asco. Inclusive, eu já planejo o que eu vou ver na próxima louça que eu tenho que lavar, ou na próxima refeição que eu tenho que fazer. Então, assim, deixa de ser uma atividade, às vezes, enfadonha, e se torna uma atividade agradável justamente por conta do elemento lúdico que foi misturado a ela, né? Perfeito. Então é isso, pessoal. É um episódio curto, episódio rápido, loucura aqui, caos, um filósofo depois do outro, mas a ideia é o quê? Para quem está estudando e está de férias em janeiro, para quem está trabalhando e conseguiu tirar férias em janeiro, para quem não está de férias, mas vai poder se divertir enquanto trabalha, no caminho para o trabalho, no final de semana, ouvindo Não Precisa Copiar, um episódiozinho aí para tampar o buraco. E é isso, senhores. Tem alguma recomendação das férias, Rodrigo? Deixa o pessoal curtir aí a praia, a piscina, Eu o que mais tenho eles a foram fazer. recomendação, que é o filme maravilhoso que está na Netflix, Revolta, Rebelião e Revolução, RRR. É um Tal do filme RRR. absolutamente lúdico, e é isso aí. Eu Esse ainda vai não ser me o meu. convenci a assistir esse filme indiano, não, cara. Pois é. Próximo episódio vocês vão ver o Pedro indicando esse filme para vocês. Com certeza que você não vai ter a menor dúvida. Mas aí deixa aí essa reflexão final. Qual que é a forma de lazer que vocês usam aí para mascarar o tédio quando vocês estão com o tempo livre, para mascarar as dificuldades do dia a dia? Qual que é a forma de lazer que fica aí sempre a postos para vocês aí? Respondam lá no nosso link.